Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, neste momento apresentamos a Tua palavra. Nós aqui com o coração aberto, queremos, ó Deus, que o Senhor nos ministre, em nome de Jesus. Ilumina as nossas mentes, ó Pai, com o Teu Espírito, para que possamos saber qual é a Tua vontade, qual o Teu desejo, para cada um de nós nessa noite. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te bendizemos, e queremos estar disponíveis em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se sentar. Queridos, acredito que você já ouviu esse texto. Se você já não leu, mas você já ouviu em alguma música, algum cântico. Porque fala sobre a confiança. Fala sobre confiança em Deus. Só que eu queria passear com você hoje nesse livro inteiro de Abacuque, que é pequeno, né? 3 capítulos. E no final é interessante que ele fala isso, ele ora dessa maneira ao Senhor. E ele diz que ele espera e sabe que algo de ruim vai acometer eles. Você já pensou nisso? Olha o que ele diz no versículo antes que a gente leu. Devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele tem certeza que o dia da angústia virá. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: tenha certeza de uma coisa. Tempos difíceis virão. Mas creia em Deus. Diga mais alto, mas creia em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Não ouvi, porque Deus é? Deus é fiel. Nós precisamos crer, ter a certeza de que o dia da angústia, ainda que ele seja certo, a vitória também é certa. Essa certeza da vitória, querido, nós como cristãos, nós temos que ter. Nós não podemos abrir mão disso. Abacuque aqui no finalzinho das suas orações, ele começa a declarar isso: Senhor, eu tenho certeza, eu devo esperar o dia da angústia chegar. Mas aí ele continua falando: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu quero falar um pouco sobre aquilo que passou na mente, no coração desse profeta do Senhor. E aquilo que passa nas nossas mentes, aquilo que passa nos nossos corações, até hoje. Amém? Até hoje. Porque quando ele fez essa declaração, a única certeza que ele tinha, eram duas, né? As únicas certezas que ele tinha. O dia da angústia iria vir, mas ele confiava no Senhor e a vitória era certa. Essas duas certezas devem acompanhar você em todos os seus caminhos. Você crê nisso? Essas duas certezas devem acompanhar a nossa vida, no nosso caminhar com o Senhor. Eu queria que você voltasse um pouquinho no capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1. Olha só o que diz. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida.
Esse era o contexto que Abacuque estava vivendo. Aproximadamente aí, lá para o ano de 607 a.C., durante o reinado de Joaquim, o povo de Judá, já prestes a ser derrotado, e o povo prestes a ser levado cativo pelos caldeus. E foi justamente essa a resposta que Deus deu a esta oração de Abacuque. Essa aqui foi uma oração de um profeta, preste atenção nisso. A oração de um homem de Deus que se levantou e estava pregando e ministrando e falando da vontade do Senhor, falando da palavra, só que as pessoas estavam corrompidas. Olha a situação que eles estavam. Até quando eu vou clamar a Deus? Ele está falando com Deus, querido. Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Você pode imaginar o tamanho da ansiedade que esse homem estava vivendo naquele momento? Porque estava pregando, mas as pessoas não se convertiam, as pessoas não se arrependiam do seu mau caminho, o templo era profanado, onde devia haver adoração, existia idolatria, e o profeta do Senhor estava lá, tendo que pregar, tendo que falar da obra de Deus, do amor, da lei, dos mandamentos, dizendo ao povo, não se arrependam, volte para os marcos antigos, aquilo que os nossos pais fizeram. O reinado de Joaquim foi um reinado, diz a palavra do Senhor, 2 Reis, que foi um homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu gosto de voltar um pouco para você entender, porque senão a gente começa a falar aqui, você não entende muito bem, a gente precisa viver o contexto. Viver o contexto do que aquele homem estava sentindo. Porque às vezes você se sente, acha que você está perdido. Mas eu não sei o que ele estava pensando. Não, você precisa voltar lá. Qual era o momento que ele estava vivendo? Porque você sabe do seu contexto. Talvez você está passando por alguma coisa, querido, mas a pessoa não entende. Por quê? Porque não entende o que você está passando. Não entende qual situação você está. Talvez você está ansioso por alguma coisa, quer falar, mas ninguém te entende. Por quê? Porque não sabe onde realmente você está, onde você está pisando, qual o terreno que você está tendo que pisar, qual é a sua situação, qual é o seu contexto. E nós precisamos ver isso. Abacuque estava orando a Deus neste momento. Deus, até quando? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou pedir? E o Senhor não vai me ouvir. Já imaginou isso? Algum de nós já fez essa oração? Algum de nós já orou dessa maneira? Eu acredito que sim, querido. E Joaquim, quando assumiu o trono, diz a palavra do Senhor que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que, onde existia adoração, naquele momento já havia idolatria. Onde Deus dizia, olha, isso aqui tem que ser santo. Já não tinha mais santidade. Já não existia um sacrifício verdadeiro. Era dessa forma que estava aquele povo, o povo de Judá, o povo de Deus. E aí Abacuque se levanta e começa a clamar a Deus. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A destruição e a violência estão diante de mim. Nós vivemos a nossa vida cristã e nós temos que viver neste mundo
O mundo que é um sistema governado por Satanás. Amém? Você tem consciência disso ou não? Amém ou não? Tem que ter consciência, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E quando Deus falou isso, foi lá na época de Adão, lá. Falou para Caim: Caim, domine sobre o seu pensamento, sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Preste atenção. Olha o que se passa aí dentro do seu coração, olha o que se passa dentro da sua mente. O mundo jaz no maligno. Querido, nós temos que ter essa certeza. Temos que ter essa convicção dentro de nós. Ter isso como um princípio. Por quê? Porque aí quando nós temos um princípio de que o mundo, ele jaz no maligno, nós não nos envolvemos com as coisas do mundo. Nós queremos fugir das coisas do mundo. Só que não era o que estava acontecendo aqui, nesse contexto. As pessoas estavam totalmente envolvidas com as coisas do mundo. Totalmente envolvidas com as coisas que Satanás providencia. Porque nós não estamos falando de um povo pagão, ou seja, um povo gentil, ou seja, um povo que não era o povo de Israel. Nós estamos falando de um povo que saiu lá da linhagem de Abraão, separado por Deus. O povo que Deus falou assim: olha, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nós estamos falando é desse povo. Ou seja, é um povo que se corrompeu. E aí o cuidado que nós temos que ter para não se corromper. Porque a amizade com o mundo, diz a palavra do Senhor, é a inimizade com Deus. E vice-versa. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa ser inimigo das coisas do mundo. Isso é básico, é óbvio. E aí esse homem que se levantou para pregar, se levantou para fazer a vontade de Deus, como você, querido. Como você, não é só um pastor, um missionário, um evangelista, não. Esse homem, Abacuque, ele simboliza você. Que se levanta e diz assim: eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Ou seja, eu vou viver conforme os princípios do Senhor. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um missionário, não precisa ser um evangelista, não precisa. Precisa apenas você colocar no teu coração: eu vou viver aquilo que a palavra quer que eu viva. Eu vou viver aquilo que Deus quer que eu viva. Basta você dizer isso, e você vai começar a se sentir igual a Abacuque, revoltado. Sabe por quê? Porque as coisas de ruins têm acontecido e não vão parar de acontecer. Amém? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse vencer o mundo, por enquanto, está aqui dentro de nós. E nós iremos vencer o mundo por completo quando estivermos com o Senhor. Mas até lá, nós sabemos, temos a certeza que teremos dificuldades. E aí você vai começar a clamar, como Abacuque: Senhor, até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai me ouvir. Preste atenção nessa oração. Uma oração de desespero. Você já orou desesperadamente? Senhor, eu não sei para onde eu vou. Senhor, eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando nada. Eu começo a imaginar, eu começo a viver lá eu pego Ezequiel, a experiência de Ezequiel. A palavra de Deus diz que Ezequiel, o profeta também, vivendo num tempo difícil também, com um povo que estava afastado, um povo que estava totalmente pervertido dos caminhos do Senhor. Deus leva Ezequiel lá para um vale de osso seco. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, é mesmo desespero, a mesma coisa, é a forma que Deus age nas nossas vidas, querido. A forma que Deus agiu na vida de Abacuque, a forma que Deus agiu na vida de Ezequiel e tantos outros profetas e homens de Deus, é a forma que Deus age nas nossas vidas hoje.
Porque você está desesperado, você está orando, você está clamando, você está buscando. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai começar a te mostrar alguma coisa. Como fez com Ezequiel. Sabe para onde Deus levou ele? Para um vale de ossos secos. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: vale de ossos secos. Desespero total. Amém? Você imagina um homem desesperado, doido querendo uma resposta, doido querendo ouvir alguma coisa de Deus, querendo encher o coração ali de esperança, encher o coração de alegria com a sua palavra, e Deus pega ele e coloca lá num vale de ossos secos. É desespero. Como é que fica o nosso coração? Como é que fica a nossa mente? Até que ponto nós suportamos? Até que ponto nós conseguiremos permanecer de pé? E não parou aí não. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos aí tornar a viver? Ezequiel, sábio, diz: Senhor, tu sabes. Aí Deus: então você profetiza sobre ele. Você profetiza sobre esse. Eu não estou fugindo, eu estou só dando trazendo a experiência de Ezequiel para a gente ver que é a mesma coisa que Deus está querendo mostrar para Abacuque, é a mesma coisa que Deus mostra para nós hoje, querido. Porque hoje nós estamos diante de vales de ossos secos, amém? Amém ou não? Nós saímos na nossa rua, vemos vales de ossos secos, pessoas mortas. E infelizmente, nós vemos ossos secos até mesmo dentro da igreja. Infelizmente. E Abacuque, da mesma forma que Ezequiel, começa a ficar desesperado. Deus, até quando eu vou orar? Até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai me ouvir. Até quando eu vou olhar para o céu e o céu vai estar de bronze? Até quando eu vou procurar uma forma de fugir, uma forma de ser liberto disso e não vou conseguir? E ele começa a declarar. E aí Deus dá uma resposta para ele. Olha só o que Deus fala para ele. Versículo 6, diz assim, do capítulo 1. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Amém? Olha a resposta de Deus para a oração de Abacuque. Abacuque diz: Senhor, até quando eu vou orar? Até quando eu vou ver? Até quando eu vou pedir? E o Senhor não vai vir a meu socorro. Deus fala para ele o quê? Abacuque, eu vou levantar uma nação ímpia. Eu vou levantar uma nação pecadora para vir destruir vocês. Olha a resposta de Deus. Eu vou levantar a nação dos caldeus, um povo que na época era potência, guerra, exército dos Estados Unidos. E ninguém batia de frente. E ele disse assim: eu vou levantar eles, e eles vão se apoderar de terras que não são deles. Por que isso? Deus castiga. Deus é malvado. Foi aquilo que Abacuque pensou aqui. Deus é justo. Amém? Amém? Deus é justo. Deus faz justiça. E a justiça de Deus muitas vezes não é aquilo que nós queremos. E ele continua. Aí o profeta começa a interceder, já mais desesperado ainda com a resposta de Deus. Versículo 12, acompanha aí comigo. Falei que nós vamos passear aqui para a gente entender aquilo que Deus quer para nós.
Versículo 12, capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Sabe o que Abacuque está falando aqui? Aquilo que eu e você falamos para Deus muitas vezes em nossas orações. Mas Deus, o Senhor, santo, levanta aquele povo malvado, aquele povo perverso, mais pecador do que a nação de Judá, para poder nos derrotar. O que está acontecendo, Deus? Quais são os seus planos, Deus? Quais são os seus caminhos, Deus? E muitas vezes nós oramos assim. E começamos a questionar, Deus, por quê? Deus, mas eu tenho feito isso. Eu tenho feito aquilo. Eu tenho colocado isso diante do Senhor. Eu faço, eu aconteço. E a gente começa a colocar Deus na parede, levantar, o nosso eu e dizer, não, Deus, mas não pode acontecer isso, porque aquilo. Querido, Deus não está preocupado com a nossa forma de pensar. Ele quer que nós venhamos confiar nele. Amém? Ele quer que nós venhamos entender a forma que ele age. Você crê nisso? Diz amém. Mais alto para me ajudar. Amém? Não vai dormir não, querido. Nós temos que entender aquilo que Deus quer fazer. Saber a forma que Deus quer agir na nossa vida. Porque, querido, se Deus agisse conforme nós queríamos, seria muito fácil. E desastroso também. Porque nós não sabemos de nada. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que Ele estava preparando para aquele povo? Justiça. Amém? Justiça. Por quê? Porque eles pecaram. E nós até hoje, nós estamos diante disso. A lei do plantio e da colheita funciona até hoje. E vai funcionar enquanto nós estivermos nessa terra. Plantamos, vamos colher. Aquele povo plantou desobediência. Vai colher o quê? Maldição. E se nós continuarmos plantando desobediência, vamos colher também maldição. Nós temos que mudar a nossa semente. Isso é claro. Deus quer mostrar isso em todo o tempo. Mas Deus age da forma que Ele bem entende. Ele age da forma que Ele quer. Quem somos nós para ficarmos questionando Deus? Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Senhor, você vai levantar o quê? A nação da Assíria? A nação dos caldeus? Eles são mais pecadores que nós. Foi isso que Abacuque disse para Deus. E aí no capítulo 2. Capítulo 2, verso 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Amém? Deus respondeu a Abacuque. Deus não disse para Abacuque aquilo que ele queria ouvir. Sabe o que Deus disse para Abacuque? Espera. Espera. Escreve essa visão aí em pedras, para que eles possam ler até quem passa depressa, até quem passa correndo. E faz o quê?
espera. Porque eu vou vir. Eu vou vir com o escape. Eu vou vir com a resposta. Eu vou vir com os meus objetivos. Eu vou vir com os meus planos. Queridos, não importa o tanto que você indagar a Deus, o tanto que você questionar a Deus, o tanto que você querer colocar Deus na parede para expor os seus problemas, expor as suas dificuldades, expor os seus questionamentos, não importa. Deus trabalha da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Amém? Você não crê nisso? É difícil mesmo crer nisso. Porque o nosso tempo é que é bom. É ou não é? Trabalhar no nosso tempo é uma maravilha. Querer que as coisas aconteçam no nosso tempo é uma maravilha. Mas Deus diz assim, espera. Grava isso aí para você não se esquecer. Grava isso aí. Eu vou vir. Mas vai ser no meu tempo. Vai ser da forma que eu quiser. Vai ser quando eu quiser. Essa foi a resposta do Senhor. E aí, no versículo 20, acompanha aí comigo, para poder fazer Abacuque cair de joelho e aceitar e não mais indagar nada. Versículo 20, capítulo 2, diz assim, serve para nós também. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém? Olha a resposta de Deus para mim. Olha a resposta de Deus para você. Olha a resposta de Deus para Abacuque. O Senhor está onde? No santo templo. Nas alturas, soberania. Lugar onde só Ele habita. Lugar onde Ele faz todas as coisas que Ele quer no tempo que Ele quer. Porque Ele é majestoso. Ele é majestade. E o resto é o seguinte: cale-se diante dele toda a terra. Amém? Nós podemos orar o tanto que quisermos, querido. Devemos clamar, devemos buscar a resposta diante de Deus. Mas nós não podemos querer que Deus faça as coisas no nosso tempo. Não queremos fazer com que Deus responda aquilo que nós queremos ouvir. Esse é um mal muito grande do ser humano. É ou não é? É um mal muito grande do ser humano, querer ouvir aquilo que quer só. Querer que Deus fale aquilo que vai ser bom para os ouvidos. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a sua obra redentora. Deus está preocupado com os seus planos. Deus está preocupado com a sua palavra, com aquilo que Ele falou. E aquilo que Ele falou vai cumprir. Amém? E aí, querido, o que nos resta diante disso? O que nos resta diante de uma situação como essa? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Desespero, por quê? Porque as coisas estão indo de mal a pior e você fica indagando Deus, até quando eu vou orar? E o Senhor não vai me dar ouvido. Fala para Deus e Deus diz, olha, eu vou levantar uma nação mais perverso, mais pecador do que você, e vai vir, eu vou usar ele como um cetro de justiça para dar aquilo que vocês merecem. Mas, Senhor, como que pode acontecer? Cale-se toda a terra diante de mim. Espera, que eu vou vir no meu tempo. Amém? É isso que Deus diz. Aí o que nos resta? O capítulo 3, versículo 2 em diante. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe que oração é essa aqui? Oração de rendição a Deus. Abacuque entendeu aquilo que Deus
não aquilo que Deus iria fazer, mas ele entendeu que quem estava na direção era Deus. O que nós precisamos é entender que quem está na direção é o Senhor. Quem está na direção da sua vida é Deus. Então descansa. Quem está na direção do teu coração, querido, é Deus. Então descansa. Ah, mas está indo de mal a pior. Descansa, querido. Clame, ore, mas descanse no Senhor. Entenda aquilo que Deus quer fazer, porque Ele vai fazer no tempo dEle. Deus trabalha no tempo dEle. Deus não trabalha no nosso tempo. Entenda isso. E aí você vai poder orar dessa forma: Senhor, eu ouvi as tuas declarações e eu estou alarmado. A gente fica alarmado quando ouve. Mas aí você vai declarar: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E aqui eu queria chamar a tua atenção. Essa palavra, aviva a tua obra. Sabe o que falta muitas vezes nas nossas vidas dentro da igreja? Avivar. Avivar quer dizer tornar vivo, trazer vida novamente. Muitas vezes até mesmo, né, eu falo dentro da igreja, porque essa palavra aqui foi entregue, né, para um povo que era um povo de Deus. E nós dentro da igreja muitas vezes precisamos declarar isso: Senhor, eu tenho ouvido a tua palavra, eu temi a tua palavra, eu entendi. A única coisa que eu posso te pedir, Deus, é aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra. Traz vida, renova, torna novo aquilo que já está se tornando velho. O que mata as pessoas dentro da igreja, querido, é o comodismo. O que mata ministérios dentro da igreja é a mesmice. São coisas velhas, presos em experiências velhas, em coisas que Deus fez há 20, 30 anos atrás. O mesmo Deus que operou há 20, 30 anos atrás é o Deus que opera hoje. Amém? Amém ou não? É o Deus que opera hoje nas nossas vidas. Mas é necessário que você se levante, que você clame ao Senhor, que você ore a Deus e diga: Deus, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, eu entendi, e eu temi. E Deus, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a minha vida, porque eu preciso do teu renovo, porque Deus é um Deus que renova todas as coisas, Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Querido, e quando tem pessoas mornas dentro da igreja, pessoas que não conseguem levantar do seu lugar, pessoas que não conseguem se levantar e dar um amém, uma glória a Deus, uma aleluia, não conseguem cantar um cântico de coração, mas as coisas são automáticas. Sabe o que está precisando? Você clamar a Deus: aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio dos anos, no decorrer dos anos, a notifica. Porque nós não podemos ficar amarrados, nós não podemos ficar presos a coisas velhas. Porque o meu Deus, porque o nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. E eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso. Porque quando você entender isso, você vai conseguir fazer aquela oração que nós lemos, a primeira coisa que nós lemos: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Você só vai conseguir fazer essa oração e confiar. Todo mundo gosta de cantar isso, todo mundo gosta de repetir isso, como uma forma de, eu creio que as coisas vão acontecer. Mas antes de declarar isso, Abacuque precisou viver.
Abacuque precisou estar na pele, querido. Sabe por quê? Porque o povo ali, no meio que ele estava vivendo, os inimigos iriam vir e ele ia junto. A primeira coisa que nós precisamos é viver aquilo que nós queremos. Porque senão nós só vamos ficar cantando, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. É muito fácil. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você entenda aquilo que Ele vai fazer. Deus quer que você ouça a palavra dEle e tema, como Abacuque ouviu. E não ouviu aquilo que ele queria. Abacuque ouviu o seguinte: eu vou entrar com um povo que é mais pecador do que vocês e vai tomar posse de tudo aquilo que é de vocês. Vai derrubar tudo. Vai destruir tudo. Por causa do pecado. É isso que eu vou fazer. Mas eu quero que você espere. Grave esta visão. Escreva para que as pessoas possam ler até se passar correndo. E espere, porque eu vou vir no tempo certo. Se demorar, espere. Se demorar para você, espere. Deus quer que você entenda isso. E aí Deus quer que você declare: Deus, eu ouvi a tua voz, eu temi, e eu peço que o Senhor me aviva, Deus. Aviva a minha vida, aviva meu ministério, aviva a minha família, aviva a minha alma, o meu desejo. Para depois, então, só depois que você viver tudo isso, que você entender tudo isso, que você aceitar isso que Deus vai fazer, depois, aí você pode declarar, aí você pode orar, aí você pode cantar, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, que quer dizer, me faz andar nas alturas. Amém? Deus quer que você faça essa oração. Mas só depois que você entender tudo aquilo que Abacuque precisou entender. Deus quer que você viva tudo isso aqui. Sabe qual é a situação aqui de Abacuque? Nessa oração, ele está dizendo o seguinte: não interessa o que vai acontecer do meu lado. Não interessa se não tem nada. Eu vou estar com Deus. Eu estou com Deus. Aquilo que Paulo fala. Eu vou olhando para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Não interessa aquilo que está do meu lado. Não interessa aquilo que ficou para trás. Deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. É isso que quer dizer. Não interessa aquilo que acontece do nosso lado. Não interessa aquilo que acontece do outro, atrás, na frente. Eu prossigo para o alvo olhando para Deus. Amém? E só quando você faz a oração, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, notifica ela na minha vida, é que você vai poder declarar como Paulo e declarar como Abacuque declarou, que não interessa se a videira, se a oliveira, não interessa nada, se não haja animal lá no aprisco, não interessa, eu prossigo para o alvo. Isso quer dizer, eu não largo meu Deus por nada. Eu não largo o meu Senhor por nada. Não venha me dizer que, mas as coisas estão tudo ruim na sua vida. Mas está acontecendo tudo errado. Mas está isso. Eu não largo o meu Deus por nada. Amém? Porque se depender de alguma coisa que aconteça aqui nessa terra, para você andar com Deus, sabe o que a palavra de Deus diz? Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: se
você esperar de Deus, somente aqui nessa terra, você será o pior dos miseráveis. Amém? Se você esperar do Senhor somente nessa terra, você é o pior dos miseráveis. Então, querido, prossiga para o alvo. Olhe para frente. Não se importe com aquilo que está do lado. Ah, mas a figueira não floresceu. Não tem problema, olha para o alvo. Amém? As ovelhas foram arrebatadas do aprisco. Não tem problema, prossiga para o alvo. Sabe por quê? Porque você declarou lá atrás, você entendeu, você ouviu a voz do Senhor. Deus disse assim, Abacuque disse assim, Deus, eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua declaração, e eu temi. Por quê? Porque eu entendi que o Senhor vai vir. Eu entendi que o Senhor vai vir com tudo isso aí, que eu acho que é mal, mas isso aí vai ser bem para nós. Sabe por quê? Porque o mal é apenas recompensa daquilo que nós fizemos. Porque se eu tivesse obedecido a Deus lá atrás, se eu tivesse ouvido a voz do Senhor e obedecido, o Senhor prometeu para mim, olha, eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para quê? Para que vivas. Deus fez isso desde quando criou o homem. Colocou o homem lá no jardim e disse, olha, aqui está a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Foi o homem caiu, por quê? Desobedeceu, sofreu e está sofrendo até hoje, querido. Não é culpa de Deus. Está tudo errado? Não é culpa de Deus. É culpa do homem. É culpa do nosso coração. Culpa das nossas atitudes. Então, se você depender de andar com Deus, pelas coisas que acontecem aqui nessa terra, a palavra de Deus diz que você é o pior dos miseráveis. Prossiga para o alvo, olhe para frente. Amém? Se levante e declare como Abacuque, Deus, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. E aí ele diz, eu quero voltar um pouquinho, capítulo 2, versículo 1, o segredo. Anote aí, o segredo. Vira para quem está do seu lado e diga, o segredo. O segredo de entender. O segredo de ouvir a voz de Deus. Diga mais alto, o segredo de ouvir a voz de Deus. Amém? Diz assim, versículo 1, capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Amém? Por-me-ei na minha torre de vigia, sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver que resposta Deus vai me dar sobre a minha queixa. Esse é o segredo. Porque não importa o quanto você ore, não importa o quanto você clame, não importa o quanto você chore, se você não se levantar, se você não se colocar na sua torre de vigia, ou seja, acima de todas as coisas que acontecem aqui nessa terra, acima de todas as coisas que acontecem do seu lado, se colocar sobre a fortaleza, num lugar seguro, onde Satanás não vai poder te incomodar, e vigiar. Aí sim, aí você vai conseguir ouvir aquilo que Deus tem para dizer acerca das suas queixas. Esse é o segredo. Amém? Amém? Coloque-se na sua torre de vigia. Ore, clame, busque. Vá atrás. Mas se posicione. Porque senão você não vai ouvir Deus. Porque senão você não vai escutar Deus. Sabe aquela apresentação que as crianças fazem? Caixa. Os adultos têm que prestar atenção também. Porque ali a criança fala, olha, você ouve Deus? Muitos falam assim, não, eu não ouço Deus, não. E tenta com a sua força. E a última lá, você ouve Deus? Sim, eu ouço Deus. E aí consegue resolver o problema.
Ouvir Deus é o segredo. O segredo não é ficar falando aí, esmurrando, né? Desesperado com as coisas que acontecem. Não, o segredo é ouvir. Amém? O segredo é ouvir. Fique de pé. Feche os teus olhos. Pedir que alguém colocasse uma música aí ou viesse tocar aqui pra gente. Com seus olhos fechados, eu quero orar com você. E depois nós vamos fazer os nossos dízimos e ofertas. Mas antes disso eu quero orar. E a minha oração nessa noite, a minha oração, não sei se vai ser a sua, mas a minha é: Deus, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero entender aquilo que o Senhor quer. Sou casa cheia, Seus olhos fechados. Da tua glória. Você que quer Ó Santo que essa oração também seja a sua oração, dizendo: Deus, eu quero me colocar na torre de vigia. Eu quero vigiar para poder ouvir o Senhor. Da tua presença. Coloque a mão no seu coração, você que quer fazer essa oração. Casa cheia da tua glória, ó doce Espírito. Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é um Deus que esquadrinha os corações, um Deus que prova os pensamentos do teu povo. Da tua presença. E eu, juntamente com cada um que está aqui, posto diante de Ti, apresentando o coração, eu quero clamar a Ti nessa noite, Pai. De tudo isso que aprendemos aqui, de tudo isso que ouvimos, que o Senhor realizou, Transforma minha casa. nós queremos ouvir o Senhor. Restaura o teu altar. Porque sabemos que ouvir Deus é o segredo, Pai. Ouvir Deus é aquilo que vai fazer Casa cheia com que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer. da tua glória. É o que vai fazer com que nós venhamos aceitar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Que cada um que está com a mão no coração, fazendo essa oração, que Teu Santo Espírito esteja, Pai, abençoando em nome de Jesus. Que Teu Santo Espírito venha sondar. Que Teu Santo Espírito, Pai, venha trazer a certeza de que se eles estiverem no lugar certo, que é na torre, vigiando, eles conseguirão ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Ouça os anseios de cada um aqui, Pai. Que cada um venha ouvir a Tua resposta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.